Boa tarde, pessoal. Bem, como é que vocês estão? A graça e a paz. Alexandre, estamos aqui. Que bom que você se recuperou. A gente continua orando, torcendo que você recupere. Essa recuperação seja tranquila. E já deu tudo certo, mas a gente continua orando por vocês, por você, por sua família e por todos da célula. Bom, gente, a gente está hoje aqui reunido, mas reunido em distância, né? Para mais um estudo abençoado do nosso pastor, da nossa igreja. Então eu queria convidar você a fechar os seus olhos para a gente, primeiramente, antes de qualquer coisa, para a gente agradecer a Deus essa oportunidade e falar com Ele, né? Então feche os seus olhos, curve sua cabeça para a gente orar agora e agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a sua palavra, Senhor. Guarda a vida de cada um, meu Pai, a casa de cada um, Senhor. Que o Senhor me use agora para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração, abra a mente e o coração das pessoas que vão ouvir essa palavra e esse estudo, Senhor, para que de alguma forma possa abençoar a vida delas, Pai. Perdoa os nossos pecados, é o que eu te peço, pedindo perdão em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, então hoje o nosso estudo está lá no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos. Marcos, a gente vai no primeiro capítulo, a gente vai ler dos versículos 40 a 45. Marcos 1, 40 a 45. A gente vai ver aqui uma passagem que é bem conhecida por nós também, que é quando Jesus cura um leproso. E a nossa lição hoje vai estar em cima desse texto, que diz o seguinte: E vindo a ele um leproso, suplicava-lhe, ajoelhando-se diante dele, lhe dizendo: Se tu quiseres, pode purificar-me. E Jesus, movido com compaixão, estendeu sua mão e tocou, e disse-lhe: Eu quero, seja purificado. E tendo ele dito isso, imediatamente a lepra saiu dele, e ele foi purificado. E advertindo-lhe severamente, logo o despediu e dizendo-lhe: Olha, nada digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação as coisas que Moisés determinou, para que lhe sirva de testemunho. Mas ele, saindo dali, começou a proclamar muitas coisas e divulgar o assunto, de modo que Jesus já não podia estar publicamente na cidade, mas permanecia fora, em lugares desertos, e vinham até ele de todas as partes. Então a gente viu aqui a passagem que Jesus cura o leproso, né? E a gente vai tirar algumas lições dessa passagem. O título do nosso estudo é o seguinte: Amor que supera barreiras. Jesus gostava de estar com as pessoas com as quais ninguém queria estar. Conversou com uma mulher de vida duvidosa, né, lá em João, capítulo 8. Lidou com um odiado cobrador de impostos, que a gente conhece bem, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 19, quem quiser dar uma olhada. Conversou com uma mulher samaritana, discriminada por ser mulher e samaritana, lá no livro de João, no capítulo 4. E aqui nesse texto o Senhor conversa com um leproso. A lepra na Bíblia envolvia uma gama razoável de enfermidades. Uma pessoa leprosa, ela era isolada, né? Ela não tinha contato com ninguém. A lepra ela era terrível aos olhos, né, das pessoas. Deveria andar de vestes rasgadas, cabeça descoberta, cabelos soltos. Deveria andar gritando: imundo, imundo. Deveria habitar sozinho, longe da sociedade, portanto, longe de família, longe da sua família. Para quem quiser entender melhor, anota aí. Para quem quiser entender melhor sobre a lepra, as coisas, né? Vai lá no livro de Levítico, no capítulo 13. Levítico 13. Lê esse capítulo que você vai entender um pouco melhor. Não vou aprofundar aqui, senão fica muito longo. Levítico 13. Te aconselho a ler para você entender um pouco mais sobre essa questão da lepra. A lepra é um símbolo do pecado. O que a lepra causa ao corpo, o pecado causa à alma. Vendo a Jesus, o leproso encheu seu coração de esperança. Jesus sempre traz esperança ao pecador
E somente Ele traz essa esperança. Somente Ele tem a esperança para os nossos pecados. Lucas diz que um homem se prostrou com o rosto em terra. Lá em Lucas 5,12. O que Jesus fez a esse leproso se constituiu em algo extraordinário. Por que extraordinário? Porque exatamente sobre o que a lepra se tratava na época da Bíblia. Sobre o que a lepra era. Era uma coisa que ninguém chegava perto. Era uma pessoa que ela não tinha contato com ninguém, com nada. Então isso foi uma coisa extremamente extraordinária, né? É pura e evidente manifestação do amor que supera barreiras. E a gente vai entender um pouquinho disso. Por que esse amor supera a barreira? Por que esse amor supera a barreira, gente? São 5 pontos. São até bem 5 pontos curtos. Hoje nem vai demorar. Mas a gente vai entender por que o amor de Jesus supera a barreira e superou essa barreira, principalmente no caso do leproso, atentando para o fato, né, que Jesus tocou o leproso. Tocou. Isso é muito importante, gravem isso. Jesus tocou uma pessoa que ninguém sequer chegava perto. E ele era Jesus. E ele tocou essa pessoa. Fica com isso na sua mente. Primeiro ponto, o amor de Jesus supera barreiras pela atenção a um desprezado. O amor de Jesus supera barreiras pela atenção a um desprezado. O leproso era visto com um olhar de desprezo e nojo. Né? Igual eu falei, ninguém queria chegar perto de um leproso. Quem que queria correr o risco de pegar lepra na época? Quem que queria... Então as pessoas afastavam, essa pessoa era totalmente isolada, né? E olha só, que coisa triste, olhar de desprezo e nojo. São dois sentimentos muito, muito ruins, né? Imagina você ser uma pessoa desprezada, uma pessoa que as pessoas sentam nojo de você. Para e pensa nisso. Ninguém em sã consciência daria atenção ao leproso. Quem que ia dar? Quem que era louco para chegar perto de um leproso? Se era uma pessoa que ninguém queria, né? Então uma pessoa em sã consciência jamais faria isso. Agora observem. Jesus para o que ele estava fazendo, ele parou e conversou com ele, pois ele era importante para o Senhor Jesus, assim como qualquer um de nós. Não existe para Jesus filho predileto. Ah, esse é meu filho predileto porque ele tem mais dinheiro. Ah, esse meu filho é predileto porque ele tem uma casa que vale milhões, tem empresas, tem carros. Ah, esse é meu filho predileto. Afinal, aquele meu filho que é um drogado, que é um viciado, que é pobre, esse não. Esse aqui tá aqui. Gente, não existe isso. Todos nós somos iguais. E a gente tem... Isso é uma coisa que se confirma na palavra, nessa passagem. Jesus... Olha como Jesus parou para dar atenção para esse leproso. Mais ainda, Jesus tocou esse leproso. Olha a importância que esse homem tinha para Jesus. Jesus simplesmente podia passar por ele, olhar e falar assim, ó, tá curado. Mas olha a importância que ele teve para Jesus, a modo de que Jesus parasse e o tocasse, né? Então isso é uma coisa que a gente deve se atentar. A gente é muito importante para Jesus. Às vezes você acha que a tua vida é muito errada, às vezes você acha que você não é importante, que você não é, a sua vida não vale o suficiente para que você possa se sentir amado por Deus. Mas você é amado por Deus da maneira que você é. Ninguém é melhor do que você. Não existe uma pessoa melhor do que a outra para os olhos de Deus. Existe sim atitudes melhores do que as outras. Às vezes eu tenho uma atitude que magoa a Deus, e meu irmão tem uma atitude que é mais uma atitude melhor aos olhos de Deus. Existem atitudes, mas valor pessoal, Jesus ama você do jeito que você é. Basta você querer fazer como o leproso fez. O leproso, né, parou e pediu a atenção de Jesus. Você tem feito isso? Né? Reflita. Segundo ponto, o amor de Jesus supera barreiras pela compaixão. Compaixão é um sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Sentimento de piedade com o sofrimento alheio.
O sentimento que o Senhor Jesus mostrou para com o leproso é o mesmo que ele tem por nós. A gente sempre tem que ter esse olhar de compaixão com as pessoas. Primeiro que a gente não é melhor do que ninguém. Não sei tua vida. Se você se acha melhor do que qualquer pessoa, meu amigo, você está totalmente errado. Jesus nos ama igualmente. A gente, aos olhos do Pai, nós somos iguais. Não tem rico, não tem pobre, não tem negro, não tem branco, não tem índio, não tem amarelo, vermelho, analfabeto, quem fala bem, quem fala... Não interessa, né? Aos olhos de Deus somos todos iguais. Então a gente deve ter esse mesmo tipo de compaixão com as pessoas, para com os outros, né? Terceiro, o amor de Jesus supera barreiras com oportunidade. Estender a mão significa que a oportunidade chegou, significa que a sua vez chegou. Uma das dores de memórias que muitos enfrentam é por causa de uma oportunidade perdida. Assim como o Senhor Jesus ofereceu ao leproso a oportunidade de ser curado de forma igual, Ele nos oferece a oportunidade de sermos salvos. Então isso, gente, depende muito. Jesus está com a oportunidade para todos nós. Ele tem a oportunidade para mim, para você. Agora, a gente não pode perder essa oportunidade, né? A gente não pode perder a oportunidade. Depende de nós. Jesus nos ama, Ele nos dá a oportunidade. Agora, será que a gente está buscando a Ele? Será que a gente está querendo, como o leproso fez, será que a gente está fazendo essa busca para Jesus, né? Então a gente tem que parar e pensar isso tudo. Quarto, o amor de Jesus supera barreiras com identificação. Jesus poderia ter curado o leproso somente com uma palavra, ou mesmo com um olhar. No entanto, ele decidiu tocar no leproso. Lembra que eu disse pra vocês gravarem? Tocar. Ele tocou o leproso. Ele simplesmente podia fazer igual como eu falei. Ó, tá curado. Se quer falar, mas ele decidiu parar, dar atenção e ainda tocar. Fez o que ninguém faria, porque sentiu o que ninguém sentia. Jesus tocou no leproso. Não há sinal maior de identidade do que esse. Quinto e último, o amor de Jesus, que supera barreiras, transforma uma vida. Quando Jesus tocou no leproso, o que aconteceu? O leproso foi curado, né? Ele foi curado. Os milagres do ministério de Jesus servem como ilustração do que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Assim como Jesus fez com o corpo, ele faz com a alma de uma pessoa. Vou repetir. Os milagres do ministério de Jesus servem como uma ilustração do que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Assim como Jesus fez com o corpo, ele faz com a alma de uma pessoa. Então, meu amigo, se você se identifica com esse leproso, não que você tem uma lepra, né? Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo que se você está no pecado, se você anda no pecado, se você está com a sua vida errada, eu comparo esse exemplo do leproso ao exemplo como está a tua vida. Se a tua vida está de uma forma dessa maneira, entrega ela para Cristo. Jesus, ele tem amor o suficiente para tocar em você e te transformar. Às vezes você acha que não consegue, que não pode, que a sua doença é incurável. E ouve isso às vezes dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro de lugares que você frequenta. Tipo, você não pode, você não consegue, a sua vida é uma porcaria, você nunca vai melhorar, você nunca vai vencer, você nunca vai ser nada, você é uma desgraça. E você está com isso na sua mente. Mas para Jesus você é muito importante. Entrega a tua vida a Ele. Vá até Ele, do jeito que você está. Não espera nada, não espera você talvez ter uma oportunidade de melhorar por si só, porque você não vai conseguir. Quem vai te curar é o Pai, mas Ele quer que você vá até Ele do jeito que você está, como o leproso foi. Você imagina se o leproso esperasse se curar da lepra sozinho, ele ia morrer leproso. Então, se você acha que você vai conseguir ter uma autossuficiência para vencer os seus pecados e sair da sua vida, você não vai. E você pode perder a oportunidade, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã. Então vá até Jesus do jeito que você está. Ele quer você do jeito que você é. Você é capaz. Basta você ir até Ele. As pessoas
são tão pecadoras quanto você. Talvez quem diga que você não consegue tenha uma vida mais suja do que a sua. Mas somente Jesus Cristo é capaz de purificar e limpar a sua alma. Mas você precisa entregar a sua vida a Ele. Eu te encorajo, entrega a sua vida a Ele. Você não vai se arrepender. A limpeza que Ele vai fazer na sua vida é algo tão magnífico, tão glorioso, que quando você parar e olhar para trás, você fala assim, caramba, quanto tempo eu perdi, quanto tempo eu duvidei, quanto tempo eu achei que eu não era capaz. E aí você vai ver que todas aquelas pessoas que falavam que você não era capaz, elas vão mudar contigo. E você vai ter a oportunidade de dizer para elas que quem mudou a tua vida foi Jesus Cristo. Amém? Então eu te encorajo, vá até Jesus Cristo. Conclusão. Qual das barreiras citadas acima e que o Senhor ultrapassou? Qual das barreiras citadas acima e que o Senhor ultrapassou para alcançar o leproso mais lhe chamou a atenção? Para você parar e pensar. Você compreende que o Senhor lhe ama da mesma forma como amou aquele homem? Ele nos ama da mesma maneira que ele amou o leproso. Ele para pra gente, ele se importa com a gente, ele quer tocar a gente, ele ama a gente da mesma maneira. Terceira e última pergunta para sua reflexão. Com qual dos elementos acima você mais se identificou? Primeiro, que o amor de Jesus supera as barreiras pela atenção a um desprezado? Segundo, o amor de Jesus supera barreiras pela compaixão? Terceiro, o amor de Jesus supera barreiras com oportunidade? Quarto, o amor de Jesus supera barreiras com a identificação? Ou o último, e o quinto e o último, o amor de Jesus supera barreiras, transforma uma vida. Qual desses elementos acima mais se identificou com você, irmão? Para e pensa, né? Isso tudo é muito bom para a gente sempre parar e analisar quanto Jesus se importa com a gente, quanto Jesus se importa com você. Nós somos importantes, mas mais do que a gente ser importante, é a gente dar a importância a Ele. A importância a Ele vem primeiro do que a gente. Primeiro é Ele, porque tudo é para a honra e glória dele. Então, primeiro, faz a importância. Tenha você, Jesus, na tua vida, dê a importância a Ele também. Que aí, consequentemente, você vai se sentir importante também. Gente, espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida. Novamente, repetindo, pode parecer chato, mas se você acha que alguém vai ser abençoado com esse estudo, compartilhe. Faça a palavra chegar a uma pessoa. Às vezes a pessoa não tem acesso e depende de você. Não retenha bênção. Não retenha a bênção. A bênção precisa ser passada para as pessoas. Então, se isso te abençoou, eu te encorajo. Passa isso para um amigo. Às vezes ele precisa ouvir isso e você reteve, às vezes com medo. Não tem medo, não tem nada demais aqui. A gente não está condenando ninguém, muito pelo contrário. A gente quer fazer que as pessoas enxerguem que Jesus ama elas e que elas são importantes. Então, se te encoraje, se você tem uma pessoa que vem na sua mente agora e você fala, caramba, essa pessoa ela é muito especial para Deus, mas ela não sabe disso e precisa ouvir, compartilha, manda esse estudo para ela. Eu te encorajo, irmão, que você vai abençoar a vida de uma pessoa. Amém? Vamos orar para finalizar. Uma excelente semana a todos, que vocês possam continuar guardados pelo Senhor Jesus, tá? Então vamos abaixo, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos deu de falar sobre a Tua imensidão, Pai, de falar sobre a Tua compaixão que o Senhor tem conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama incondicionalmente, Pai. Que possamos chamar da mesma maneira, Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e ainda há de fazer. Guarda a vida de cada irmão meu. Guarda a casa de cada um deles também, guardando toda a sua família, Pai. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Nos ajuda a sermos pessoas melhores também, principalmente cristãos, que possamos refletir a Tua glória, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É o que eu te agradeço, no nome maravilhoso, que é o nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. E qualquer coisa que precisar,
Se precisar de oração, deixa no comentário, pra gente estar sempre orando um pelos outros. E mais uma vez, Alexandre, que Deus esteja contigo, com a tua família, com a tua esposa, com o teu filho, e que continue guardando a sua casa e a casa de todos vocês. Muita saudade, espero logo que quando for o momento de Deus, que a gente possa se encontrar novamente, tá, gente? Um abraço e fiquem com Deus.